Cerca de 50 mil portugueses procuram anualmente o médico devido a problemas de prisão de ventre. As causas e as consequências deste drama vão estar hoje em análise no Saúde em Jogo. Seja bem-vindo. A obstipação, ou prisão de ventre, como é mais conhecida, é a sensação de não se conseguir aliviar por completo ou mesmo a dificuldade no ato de aliviar na casa de banho. Para alguns, esta condição pode ser muito dolorosa devido ao desenvolvimento de fezes duras, evacuação insuficiente, idas menos frequentes à casa de banho, hemorragias no reto, dores de estômago ou inchaço. Sintomas que podem ser gerados por alimentos que permanecem demasiado tempo no cólon, secando e endurecendo. É possível que uma pessoa venha a sofrer desta obstipação causada por vários tipos de medicação, mas outros fatores devem ser tidos em conta, como o stress, a falta de fibra, a desidratação e a má alimentação. O Saúde em Jogo vai hoje conversar com Pedro Marques da Costa, médico de formação de gastroenterologia do Hospital de Santa Maria, e vamos falar sobre o quê? Sobre o problema da prisão de ventre que afeta tantos portugueses e de várias idades. Doutor, primeiro que tudo, muito obrigada por estar hoje aqui comigo e por ter aceitado o nosso convite. Para falarmos de um tema que afeta mesmo muitos portugueses, embora não se fale muito dele, não é? Há aqui uma dualidade estranha, afeta muita gente, mas não se fala muito no problema. De facto, o facto de estar relacionado, de facto, com um problema da nossa digestão, se calhar tem a ver com isso, o facto de não se falar muito dele. O que é verdade é que afeta muitos portugueses. Sem dúvida, sem dúvida. A obstipação, que é no fundo o termo técnico correto para a prisão de ventre, é um dos sintomas gastrointestinais mais frequentes. Estima-se, aliás, que na população adulta possa atingir até cerca de 1/3 da população, portanto 33% da população adulta. É, aliás, nos Estados Unidos, nós tomamos como referência que são os países com maiores no fundo, estudos de prevalência. É a sintoma gastrointestinal mais frequente, que leva os doentes a recorrerem ao seu médico. E, neste sentido, estima-se que muitos mais portugueses do que esses 50 mil que referiu sofram, no fundo, da obstipação. Na idade avançada e em alguns doentes que estejam, por exemplo, institucionalizados, esta prevalência pode aumentar até 50% dos doentes e, portanto, é sem dúvida um problema ativo muito prevalente. As pessoas não terem, portanto, não darem conhecimento dele ao médico. Por vezes poderá haver, por acharem que é um sintoma crónico e não darem... E que acontece também nos outros e acontece com toda a gente, da família também tem, etc, etc. Sim, e desvalorizam. Vão passando os meses, acabam por achar que depois também não há outros sintomas, na maior parte das vezes não há outros sintomas acompanhantes, na maior parte das vezes, e portanto acabam por vezes desvalorizar. E também há aqui uma questão que eu penso que nunca se fala dela, mas que se calhar também é importante falar. Quando é que nós podemos dizer que estamos perante uma pessoa que tem de facto prisão de ventre? Porque há pessoas que dizem: eu toda a minha vida vou à casa de banho de 3 em 3 dias e para mim é normal. Isto é normal ou não é? Sim. Pronto. Neste sentido, a obstipação, a prisão de ventre, tem uma classificação clínica com um conjunto de critérios. Podem-se usar critérios de frequência e, nesse sentido, um dos critérios mais utilizados é ter um número de dejeções, portanto, inferior, da casa de banho inferior a 3 vezes por semana. 3 por semana. Exatamente. Sendo que, contudo, se pode associar também a outra sintomatologia e que entra nos critérios clínicos. Uma deles, por exemplo, é o esforço excessivo durante a defecação, portanto, durante o esforço defecatório. Outra é o defecar de dejeções que são em pequena quantidade, rijas, e, portanto, a aglomeração destes sintomas são... Esses 3 sintomas são os principais, digamos assim? Sim. São todos eles concorrentes para o diagnóstico, no fundo, da obstipação enquanto sintoma. Posteriormente, a obstipação em si pode ou não ser um sintoma isolado, primário, e, portanto, numa patologia que é considerada como a primária. A obstipação em si passa a ser, digamos, a doença quando é crónica, ou ser a manifestação
secundária de uma outra doença. De uma outra doença. Exatamente. Em todo caso, podemos falar da obstipação e da prisão de ventre como uma doença mesmo. Sim, porque nós estávamos habituados até há pouco tempo, não se falava-se num problema, mas não numa doença, digamos assim. A obstipação em si surge como um sintoma. Ok. E, exatamente para diferenciar estes aspectos em que é manifestação secundária de uma outra doença orgânica, como eu estava a falar, ou então, excluídos nas devidas circunstâncias, e consoante os restantes sintomas do doente, excluídos estas outras doenças associadas que são a causa, poder ser, no fundo, ela própria a doença em si. Ou seja, ser uma obstipação crónica, muitas vezes com características, do ponto de vista fisiopatológicas, funcionais. Doutor, vamos agora saber se estes números de que falámos aqui no início e que o doutor já disse que seriam mais de 50%, mais de 50 mil portugueses que procuram um médico... Que sofrem, pelo menos que sofrem de obstipação. Se calhar não procuram um médico, sem dúvida serão mais que 50 mil. Mais de 50 mil. Estes números refletem o resto da Europa ou não? Ou nós, relativamente ao resto da Europa, estamos em piores circunstâncias? Isto para podermos chegar às causas. Quais são as causas? Pois, nós não temos especiais estudos de prevalência que nos possam indicar isto. Nós temos que fazer um paralelismo com os estudos que temos nos outros países industrializados, nos países, portanto, aí que tomamos como referência os Estados Unidos da América, mas outros países também europeus, e nesse sentido não temos algo que nos aponte que estejamos fora daquilo que é a prevalência estimada. Ao mesmo nível, digamos assim. Então agora vamos às causas. Porque é que isto é normal? É o que queria perguntar. Hoje em dia, devido à alimentação que temos, devido a montes de fatores que estão associados à evolução, isto é normal ou não? Ou o normal não é isto? Bom, considerar normal pelo facto de se atingir uma elevada prevalência não é correto. Ou seja, sendo muito prevalente, a obstipação em si não é normal. Não é uma resposta fisiológica. É uma alteração fisiopatológica. É um sintoma neste sentido. É um problema de resolver. Quando, em termos de causas, como referi, quando a obstipação ocorre secundariamente a outras doenças, e aqui nós podemos referir doenças que são de especial relevância serem diagnosticadas precocemente. Estamos a falar, por exemplo, no caso de uma neoplasia, num cancro do cólon, que se desenvolve com uma estenose, com uma obstrução, e que tem que ser diagnosticado, e ele é a causa da obstipação. Claro. Um outro exemplo são as causas da doença inflamatória intestinal ou da diverticulite, são outras patologias orgânicas que podem causar obstruções do intestino grosso e aí sim se terem secundariamente a obstipação. E essas perigosíssimas, não é? Por outro lado, há também causas associadas aos medicamentos que as pessoas hoje em dia tomam, especialmente numa idade mais avançada. Sabemos que os doentes são muitas vezes polimedicados e alguns medicamentos causam secundariamente a obstipação. Há alterações metabólicas com resultantes de doenças de foro metabólico, hipotireoidismo, por exemplo. Ou seja, neste contexto... O leque é variado. Neste contexto a obstipação surge secundariamente. Quando surge como sintoma primário isolado... Vamos falar desses, que esse é que nos interessa. Sim. Esses quais são as causas? Pronto, muito bem. Sabemos hoje em dia que há alguns fatores de risco que se associam ao aparecimento da obstipação. Nenhum deles consegue ser transmitido como tendo um nexo de causalidade. Sabemos que é mais frequente com o avançar da idade, é mais frequente no sexo feminino. As mulheres tem alguma associação com o sedentarismo e com o excesso de peso, mas isso não significa, o estar associado não significa que seja uma resposta de causa e efeito. Pronto. Causa e efeito, o que é? Onde é que estará a causa e efeito? Na alimentação? Sabemos hoje em dia também que a nossa alimentação diverge muitas vezes daquilo que é recomendável para poder ter um trânsito intestinal normal. Pronto. Quando falamos do ponto de vista do sintoma, qual é a causa do sintoma? A obstipação considerada não secundária, portanto, primária em si, pode ter causa quer num trânsito que é lento, ao nível do intestino grosso, quer numa alteração do mecanismo defecatório. Ou seja, uma dissinergia. Os músculos do pavimento pélvico não atuam de forma correta para permitir a evacuação. E, portanto, aí, falando de causas do que é que se passa no organismo, ou o intestino grosso não tem um trânsito
suficientemente rápido, mantendo um volume de fezes e uma hidratação das fezes suficiente para permitir que as fezes depois, que a evacuação seja no número de vezes e na qualidade das fezes suficientes. E, noutras vezes, é o próprio mecanismo defecatório que não está adequado. E é muito importante, quando há uma primeira visita ao clínico, ele saber fazer essa diferenciação. Porque as atuações terapêuticas são completamente diferentes. Aquilo que serve para um doente, é isso que me está a dizer, pode não servir para outro doente. Doutor, já voltamos, vamos agora sair do estúdio e vamos ouvir o que é que o nutricionista Miguel Godinho nos tem para dizer. Vamos falar de alimentação e de vida saudável, porque, diz ele, somos o que comemos. Olá! Hoje vamos falar de alguns alimentos que podem ajudar no seu dia-a-dia. Sim, quando se sente com sono, a alimentação pode ajudar a combater este sintoma. Como? Algumas características nutricionais de alguns alimentos em específico irão dar-lhe energia e assim combater a fadiga. Vamos começar pelo alimento que poderá ser mais facilmente associado à energia, os espinafres. Todos nós já vimos algum episódio do Popeye e esta personagem utiliza os espinafres para ganhar energia. Os espinafres são ricos em ferro, que faz parte da composição da hemoglobina que transporta o oxigênio no sangue e por isto o consumo de espinafres pode reduzir a fadiga. Existem outros alimentos, como por exemplo o mel, que graças à sua grande carga energética podem também combater a fadiga e aumentar a sua energia. São ricos em frutose, um açúcar natural que certamente será mais benéfico para a sua saúde do que consumir açúcar noutras formas, como por exemplo o açúcar presente nos chocolates, a sacarose. Outra forma de manter a energia e combater a fadiga é consumir alimentos que façam uma descarga de açúcar mais lenta no seu sangue. Estes alimentos são aqueles que consideramos de índice glicémico baixo. Um exemplo deste tipo de alimentos são as batatas doce, que estão altamente na moda. A batata doce pode ser consumida nas grandes refeições ou até em snacks, a meio da manhã ou a meio da tarde. Irá dar uma libertação lenta de açúcar no seu sangue e assim manter a energia ao longo do dia. Outro fator importante para se manter desperto é a água. Deve beber água ao longo de todo o seu dia. Não se esqueça, as mulheres devem beber em média 1,5 litro de água e os homens cerca de 2 litros. Até para a semana. Foi o Miguel Godinho no espaço Somos o que Comemos. Voltamos ao tema central do nosso programa, a prisão de ventre, a obstipação. É meu convidado, o médico de formação em gastroenterologia, Pedro Marques da Costa. Doutor, vamos então continuar. Durante a primeira parte do nosso programa, nós analisámos os sintomas, as causas que motivavam, de facto, ou que poderiam levar à obstipação e à prisão de ventre. Vamos agora ver os perigos que esta falta de funcionamento do intestino, tal como deveria ser, pode causar. Que problemas é que isto traz associados? Pronto, é assim. Quando falamos em perigos associados, o primeiro que eu queria deixar claro, e já falámos um pouco disto na primeira parte do programa, na nossa primeira parte da conversa, é o perigo desta obstipação poder estar associada a uma outra causa primária. Outras causas, okay? E aí o diagnóstico atempado e uma orientação terapêutica correta é essencial. Pois, okay? É aquilo que muitas vezes não se faz, não é? Deixa-se, vai-se deixando. Portanto, vamos dar um exemplo. Um doente com mais de 50 anos que tem uma obstipação de instalação recente, que associada a isto tem outras alterações do seu trânsito, por exemplo, perde sangue nas fezes, perde peso, tem necessariamente que fazer o rastreio de uma neoplasia do cólon. Estamos a dar um exemplo. Claro. Fora a colonoscopia será mandatória. Uhum. Fora este conceito, quais são os outros perigos, ou seja, que outras patologias podem associar mais uma vez, à obstipação? Sabemos que, por exemplo, o desenvolvimento dos divertículos do cólon estão por vezes associados a doentes que referem mais vezes à obstipação, são eles também mais vezes obesos, são mais vezes sedentários. Parece uma pescadinha de rabo na boca. O que é causa e efeito não está completamente esclarecido. Ainda não está. Em si, a obstipação raramente por si tem perigos associados. Ou seja, a obstipação suficientemente grave que implique por ela o internamento hospitalar e a realização de algum tipo de terapêutica é muito raro. Pois, é raro. Pois as pessoas percebem e as coisas acabam por se resolver. Exatamente. Portanto, mas já vamos saber como é que isso se resolve, não é? Quer dizer, que isso também é importante saber se este género de situação se pode prevenir.
Sim. E aqui entramos na prevenção, não estou a dizer em casos mais complicados, como as neoplasias associadas e tudo isso. Sim. Mas num doente, digamos, normal, entre aspas, como é que se pode prevenir a obstipação? Se é que se pode prevenir? Pronto. O que sabemos hoje em dia, exatamente na mesma altura em que um doente chega à minha consulta e se queixa de obstipação, e depois de fazermos a avaliação que achamos correta e consideramos que a obstipação é uma obstipação crónica e funcional, eu vou orientar o doente num conjunto de vertentes. A farmacológica, que já vamos abordar, mas, acima de tudo, também alterações de estilo de vida. São as alterações de estilo de vida que, numa fase tardia em que a obstipação está instalada, podem, sem dúvida, ajudar a diminuir a dependência dos fármacos, dos laxantes com que vamos eventualmente medicar os doentes, mas que, numa altura mais precoce, podem, sem dúvida, evitar ou diminuir a incidência mais tarde deste sintoma. Portanto, como alterações de estilo de vida. As mais regulares, e que se fala do ponto de vista alimentar, é uma ingesta de água adequada, cerca de 1,5 a 2 litros por dia. 1,5 a 2. Isso é o que está relativamente preconizado. Aliás, não vai diferir muito, estas orientações não vão diferir muito daquilo que é considerado uma dieta saudável. A presença de fibras na alimentação, normalmente em 25 a 30 gramas. Isto é conseguido e estamos a falar em prevenção, sem ser necessário recorrer a fármacos ou outros produtos de venda livre. Pode ser conseguido nos produtos hortícolas, nas frutas, as frutas com casca, por exemplo, a ameixa, o kiwi, e, portanto, aqui nas alterações associadas à alimentação, do estilo de vida. Por outro lado, e menos gorduras, não é? Sim, acima de tudo, quer dizer, mas isso é global. É o hábito, não é? Aquilo que devia ser feito mesmo. É global naquilo que é, senão para o risco cardiovascular. Não que tenha necessariamente uma incidência muito relevante na obstipação. Por outro lado, apesar de, no tratamento da obstipação instalada, haver algumas dúvidas, ainda assim é preconizado o aumento da atividade física e uma atividade física regular. Portanto, combater o sedentarismo. E sem dúvida. Estar sentado e sair de casa. Sim, o que está preconizado para toda a população em geral, portanto, sem outros fatores de risco, realizar 20 a 30 minutos de exercício moderado a intenso por 5 dias por semana, que é o que está preconizado, e todo o médico de família deverá indicar o seu paciente, o seu doente a fazer. Doutor, ainda bem que fala no médico de família, porque ele pode ser aqui também um parceiro grande do doente a este nível. Ele vai ser a primeira linha. Ora bem, ele, se calhar, muitas vezes nem chega ao gastroenterologista, não sei. Uma questão deste género, não sei. Diga-nos tudo. O médico de família está preparado para tratar deste género de problemas ou não? É melhor, pelo simples não, ir ao gastroenterologista? Não, é assim. Sem dúvida que os especialistas de medicina geral familiar estarão, pela sua formação, capacitados para tratar de uma obstipação. Acima de tudo, têm não só a formação, a disponibilidade para a realização de a maior parte dos exames de primeira linha, a exclusão das tais causas que podem levar a uma obstipação secundária. Estamos a falar, na população portuguesa, mais uma vez, repito, a neoplasia do cólon. E, nesse sentido, numa primeira abordagem, numa primeira prova terapêutica, eles com certeza estarão mais capacitados. E às vezes até vemos um excesso de referenciação aos cuidados terciários, à nossa consulta especializada, que poderá não ser necessária. Mas todos os médicos de família estarão com certeza capacitados. Estamos em boas mãos para tratar estes problemas e são os vossos aliados. Estávamos há pouco a falar de prevenção e tudo isso, e deixámos no ar a questão dos tratamentos farmacológicos. E também era importante falar deles, porque muitas vezes, se calhar, não se resolve apenas com a mudança do estilo de vida. É isso, doutor? Pois, claro. Sem dúvida. Portanto, quando estamos a falar em prevenção, não há grande lugar a terapêutica farmacológica. Quando estamos a falar numa obstipação crónica instalada e na qual se decide fazer uma que se chama prova terapêutica, não havendo outros fatores de risco de alarme, repito, há um conjunto de medicamentos de ação farmacológica com múltiplos tipos de ação que podem ser prescritos, devem ser prescritos e tomados
com o aconselhamento e com uma orientação médica, por vezes, por muito que alguns deles estejam disponíveis na farmácia sem necessidade de receita. Isto porquê? Porque o uso e, aliás, o abuso destes medicamentos, que numa primeira fase fazem sem dúvida efeito, e as pessoas se sentem aliviadas, numa fase tardia e crónica, vão levar a uma certa dependência. E depois surgem, mais uma vez, na nossa consulta, já com quadros de obstipação arrastada, com múltiplas tomas destas classes farmacológicas em sequência. Estamos a falar dos laxantes, estamos a falar dos laxantes osmóticos, dos catárticos, estamos a falar de classes farmacológicas que, apesar de tudo, alguns deles, como é o caso dos laxantes catárticos, levam às vezes à lesão. Esses são laxantes? Estamos a falar de laxantes de venda livre, de venda livre, sim, que levam, pelo contacto com a mucosa, produzem um aumento do movimento do próprio intestino, alguma secreção, e aí com isso permitem a evacuação. Mas a longo prazo e com uma toma continuada e abusiva, podem por si só levar a uma habituação e alterações mesmo estruturais do cólon. Por vezes estamos a fazer colonoscopias e vemos um revestimento do cólon, aquilo que chamamos a mucosa, completamente alterada, como se tivesse apanhado muito sol na praia, e isso resulta do efeito e é dramático? Chama-se melanose cólica e resulta do efeito da toma crónica, continuada e abusiva por vezes, de laxantes. E isso pode ter consequências, doutor, graves ou não? O uso abusivo de laxantes, especialmente quando vamos dar um exemplo, onde é realizada pelo doente uma toma por autorrecriação ou por automedicação de um conjunto de laxantes, sem, por exemplo, ter feito um rastreio se tinha ou não tinha uma destas patologias primárias. Pode levar ao agravamento do quadro. Ou seja, o que nós temos de pensar lá para casa e para deixar bem claro é que antes de começar a tomar, seja o que for, o melhor é consultar o médico, o médico de clínica geral e familiar. Pode ser médico de família, sem dúvida. Ter uma pequena primeira orientação, acima de tudo, para conseguir dosear as classes por qual começa, em que dose, quando é que vale a pena ou não vale a pena tentar uma outra classe farmacológica, um outro laxante. Alguns laxantes, quando tomados em excesso, podem provocar, por exemplo, desidratação, desequilíbrios dos íons do sangue. Isso pode ser extremamente gravoso. Por exemplo, doutor, uma pergunta agora mais difícil. E muitas vezes aqueles chás que se vão às ervanárias comprar e que as pessoas dizem isto é muito bom, funciona, comigo funcionou, e pronto, também podem ser problemáticos. É assim, por um lado, podem funcionar na resolução da obstipação. Não estamos a pôr isso em causa. As pessoas, quando fazem toma de chás de ervanária, acima de tudo de produtos que não só são de venda livre, como eles próprios, não é só não estarem sujeitos a uma receita médica. Muitos destes chás de produtos naturais não foram expostos a nenhum tipo de ensaio científico para demonstrar quais as eventuais complicações que podem ter no organismo. Por vezes... Não há evidência científica, não é? Não há evidência... Pronto, há muito poucos estudos e não há estudos controlados, suficientemente controlados no contexto científico para se poder determinar isto. E acontece com uma regularidade que, apesar de tudo, não é desprezível, que estes doentes, por vezes, alguns deles são depois internados com alterações, por exemplo, das provas do fígado, das análises do fígado, e que, no fundo, desenvolvem quadros tóxicos associados à toma deste tipo de chás de ervanária. Também é outro problema. Um primeiro aspecto, evitá-lo. Segundo aspecto, que eu também faço esta menção, transmitir sempre ao seu médico se o está a fazer. Porque há o segundo problema, que é, muitas vezes temos alterações que estamos a analisar, doentes que surgem com estas alterações, e os doentes não nos transmitem que estão a realizar este tipo de produtos. E depois podem tomar com outro género de fármacos que podem ser... Ou os seus fármacos habituais, por exemplo, alterar a absorção de um fármaco muito essencial para o ritmo cardíaco que o doente toma, por exemplo. E depois terem uma complicação grave cardiovascular. É importante ter essa preciso ter cuidado. Estamos no final do Saúde em Jogo de hoje. Doutor, quero-lhe agradecer muito o facto de ter estado comigo para falarmos de obstipação e de prisão de ventre, e esperemos que os números comecem a melhorar e que, de facto, Portugal comece, principalmente em termos de prevenção e naquilo que é possível evitar, comecemos a ter outro género de atitude que era bom para a nossa saúde e para o nosso intestino também. Ele agradeceria. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada também a si que nos acompanhou neste Saúde em Jogo, e já sabe que eu volto para a semana e sabe porquê. É a sua saúde que está em jogo. Até lá.